Olá, meus amigos! Encerramos o vídeo anterior falando um pouco sobre as teorias empiristas de John Locke, né? E a sua metáfora da tábula rasa, né? Então vamos retomar um pouquinho aqui essas ideias para a gente poder seguir com o nosso vídeo, com a segunda parte da aula, a segunda parte teórica da aula. Então Locke ele acreditava, né, que esses três pilares básicos, né? As ideias inatas, né? O intelecto humano, a sua capacidade de forjar ideias e a experiência, né? Como forma de também orientar o conhecimento, eles se articulam, né? E produzem conhecimento. Ele faz essa análise utilizando ali como exemplo, né? A folha em branco, a tábula rasa, né? Ao longo da vida você vai registrando nessa tábula rasa as suas experiências e as suas vivências. Então, para o Locke, né, as experiências conduzem o registro das ideias e não o contrário. Para ele, né, você tem duas formas de classificar as ideias. As ideias externas, né, que derivam de objetos sensíveis, e as ideias internas, que derivam de operações realizadas pela nossa própria mente. Tá? A gente recebe ao longo da nossa vida inúmeras ideias simples, mas é a nossa mente que transforma elas em ideias complexas. Como isso acontece? Por exemplo, nós temos uma ideia simples de que esse aqui é uma caneta. Isso é um objeto, né? A caneta. O dia que você viu uma caneta pela primeira vez, você teve uma ideia simples do que era esse objeto, né? A partir do momento que você vai vivendo e vai acumulando, você vai dando sentido, né, a esse objeto e vendo que ele é capaz de ser um objeto para o estudo, para o aprendizado. Pode ter um valor simbólico, talvez uma caneta que alguém da sua família, seu pai, né, te deu, enfim. Então você vai construindo sentidos muito maiores, né, significados muito mais complexos do que a simples ideia atribuída à caneta como objeto de escrita meramente, né? Um outro teórico do empirismo inglês vai ser o Berkeley, né? Vai ser um cara que vai criticar pesado aí o racionalismo cartesiano, tá? O princípio de pensamento do Berkeley, que ele utiliza nas suas reflexões, é o est percipi, né? Que é uma expressão em latim, né? Que significa existência e percepção, tá? Vamos usar um exemplo reflexivo aqui para que você possa entender a dinâmica dessa questão, né, do percebe, né, do est percepe ou existência e percepção. Quando a gente está esperando uma pessoa, por exemplo, debaixo de um sol de rachar, igual está fazendo agora esses dias, né, muito calor, 5 minutos parece uma eternidade. Mas quando você está conversando com um amigo, por exemplo, 2 horas passam voando. Então, a experiência, a existência, ela depende de quem está observando. Ela está nos olhos daquele que está vivenciando aquela situação, né? Então, 5 minutos debaixo do sol pode parecer uma eternidade, né? Enquanto uma conversa prazerosa com um amigo de horas pode parecer que passou em 5 minutos. Então, essa percepção, né, a beleza está nos olhos de quem vê, né, algo nesse sentido. Essa percepção é a percepção contida no nosso glorioso Berkeley. Tá? Então, portanto, para o Berkeley, não existe nada fora das nossas mentes. Tudo depende da nossa interpretação para ganhar sentido. Né? O celular só se torna celular porque nós interpretamos sobre ele, damos sentido a ele. Né? A amizade só torna-se uma amizade porque atribuímos significado e sentido a ela. Tá? Então, as coisas, né, que vemos no dia a dia não são as coisas em si. Né? A gente vê, as ideias estão dentro de cada um desses objetos. Então, as ideias, elas provêm, né, não necessariamente das sensações, mas diretamente dos sentidos, porque ela
depende de uma interpretação. Então, como é que você capta a essência de um determinado objeto, segundo Berkeley? Através dos sentidos, né? Então, você tem que vivenciar a experiência para que aquela experiência dê sentido, né, aquele objeto que você está querendo definir, tá? Então, você viu que tanto Berkeley, como Hobbes, como Locke, os três eles não concordam com a perspectiva racionalista de que o conhecimento ele é fruto de um processo mental, lógico, dedutivo, né, meramente, e que os sentidos não participam desse processo, né? Eles defendem a necessidade da existência da experiência e do sentido para que o conhecimento aconteça. E aí a velha questão, professor, quem está certo, quem está errado? O Descartes está certo? Os empiristas estão certos? Os dois estão. Nós vamos ver que dois filósofos, né, o Kant e o Hegel, vão tentar, né, resolver essa disputa entre empirismo e racionalismo, mostrando que, na verdade, o conhecimento ele se forma com um pouco dos dois, né? Seja da perspectiva racional, seja da perspectiva empirista. Na verdade, o conhecimento ele depende das duas esferas para poder acontecer. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.